Yeah. Pessoal, voltando aqui ao princípio aqui dos transformadores, né, que nós vimos aqui os tipos de núcleo. Nesse caso aqui é simplesmente uma bobina colocada ao lado da outra, e aqui, na verdade, nesse espaço que acontece o ar, então por isso que é chamado de núcleo de ar. Mas nós vemos aqui à frente o núcleo de ferro, né? E por que se usa o núcleo de ferro e não usa o núcleo de ar? Justamente porque o ferro doce que é utilizado, no caso aqui do transformador de baixa frequência, ele facilita o estabelecimento do campo magnético aqui entre uma bobina e outra, né? Na verdade, assim, em outras palavras, né, você poderia dizer que o núcleo de ferro ele curto-circuita o campo magnético. Então, com isso, ele cria um caminho, ele estabelece assim, um local fácil para o campo magnético se estabelecer. E com isso você consegue uma transferência, né, máxima de energia, né, do primário para o secundário. Existe só um detalhe que é um fator negativo desse núcleo de ferro quando ele é maciço. Quando ele é maciço, o que acontece, né, com o estabelecimento desse campo é que produz aquecimento. E o aquecimento aqui para o transformador é algo assim indesejável, porque vamos ver, o transformador está dentro do circuito, né, dentro de está montado junto com o circuito, às vezes está dentro de um recipiente que é fechado, né, e o calor vai ser, não vai trazer benefício para esse circuito que está ali. E o outro motivo também, sim, porque nós falamos que essas bobinas são fios que são enrolados em forma de espiras. Só que esses fios eles têm que ser isolados, né? E o material que se usa geralmente é um verniz. E esse verniz, se a temperatura do transformador se elevar, o que acontece? Ele passa a derreter e isso vai começar a curto-circuitar lá dentro da bobina um fio com o outro e isso vai danificar o transformador. Então, para resolver para ajudar a solucionar, diminuir essa temperatura que acontece aí durante o funcionamento do transformador quando o núcleo é maciço, se criou o ferro laminado. Então, são dezenas, centenas de lâminas, né, que formam esse núcleo, e com isso ela impede ali a corrente que acontece ali no núcleo e reduz com isso o aquecimento, né? Então, esse motivo é que se usa o núcleo de ferro laminado. E aqui para o caso do transformador de alta frequência se usa o núcleo de ferrite, né? Que nós já falamos anteriormente. Então, pessoal, nós desenhamos aqui um, um transformador, quer dizer, vocês estão vendo que ele está sendo alimentado aqui por uma tensão alternada, né? Que justamente nós falamos que o transformador vai funcionar, né? E temos enrolamento primário, enrolamento secundário, e logicamente aqui nós vamos ter uma tensão no primário e uma tensão de saída no secundário. Então, digamos que esse transformador seja um transformador elevador. Vamos dizer que essa tensão seja de 10 volts. E nós queremos elevá-la para
20 volts. Eu vou colocar aqui mais. Então, aqui, digamos que essa tensão no secundário, então, como elevador, seja de 20 volts. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui? Tomar uma tensão de 10 volts e aplicamos no enrolamento primário, e no secundário nós obtivemos aqui uma tensão de 20 volts. Então a gente viu que essa tensão foi dobrada. Então, se nós olharmos aqui para o número de espiras, que é chamado NP, vamos supor que esse transformador tenha 100 espiras aqui no primário. Logicamente, para essa tensão ser de 20 volts, nós teríamos que ter aqui no secundário um número de espiras de 200, porque aí nós dobramos a quantidade de espiras no secundário e conseguimos obter o dobro da tensão na saída. Com isso, nós podemos fazer aqui uma relação e vamos criar, na verdade, uma fórmula utilizando o número de espiras do secundário, que seria dividido pelo número de espiras do primário, igual a tensão no secundário dividido pela tensão no primário. Ok? Então, aqui no caso, por exemplo, né, se eu não soubesse quantas espiras deveria ter aqui no secundário, o que eu faria? NS vai ser igual a tensão do secundário, que é 20, vezes o número de espiras do primário, que são 100, dividido pela tensão do primário, que é 10. Então, NS ficaria igual 20 vezes 100, que é igual a 2.000, dividido por 10, nós teríamos o número de espiras do secundário, ou melhor, aqui eu coloquei volts, mas aqui não é volts, né? Aqui seria espiras, né? Então aqui nós teríamos 200 espiras. E com essa relação, quer dizer, eu tendo 3 elementos aqui, ou no caso aqui, se eu quiser saber a tensão no secundário, né? Então eu vou isolar o ES, né? E tendo os 3 elementos, eu vou aplicar aqui na fórmula e vou obter aqui o valor desse quarto elemento aqui que eu não tenho, né? Desse quarto valor. E com isso nós podemos achar aí qualquer valor de tensão do primário com relação ao que nós temos no secundário, sabendo o número de espiras tanto do primário como do secundário. E assim, qualquer um desses valores poderão ser encontrados. Nós falamos sobre os tipos de transformadores que nós temos quanto a ser isolador, elevador e rebaixador, né? Quando que um transformador é elevador? É quando o número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário. Vamos dizer que eu tenho aqui 500 espiras no primário e vou ter 500 espiras no secundário. Aí você fala, qual seria o motivo, né, de ter um transformador com o mesmo número de espiras e, na verdade, se eu aplicar aqui uma tensão de 110 volts, quanto que eu vou obter no secundário? Também 110, porque o número de espiras, a relação é 1 por 1, né? Então, ele simplesmente está fazendo um efeito do quê? De transformador isolador. Quando a gente usa isso? Quando a gente quer isolar algum aparelho da rede elétrica, porque aí não vai
ter no caso aqui, o circuito vai estar ligado, esse aparelho vai estar ligado no secundário, e o que vai estar ligado na rede é o primário. Então, um está isolado, né, eletricamente do outro, né? Então, seria o caso de usar o transformador isolador. O transformador elevador é quando nós temos um número de espiras do primário superior, ou melhor, do secundário, superior ao número de espiras do primário. Então, vamos ver aquele exemplo que nós citamos aí, né, de ter colocado aqui no secundário uma quantidade de espiras, seria o dobro do primário, né? Então, nós tínhamos no nosso exemplo aqui 200 espiras, e no primário 100 espiras, né? Então, qualquer tensão que eu aplicar aqui, se eu aplicar 2 volts, eu vou ter aqui no primário, né? Eu vou ter aqui no secundário 4 volts. Se eu aplicar 100 volts, eu vou ter no primário, eu vou ter no secundário uma tensão de 200 volts. Então, assim, a gente vai seguir elevando, né, a tensão. Se eu triplicar aqui o número de espiras, eu vou triplicar o valor da tensão do primário, e assim sucessivamente. Agora, o que mais nós utilizamos aí atualmente é o transformador rebaixador, né, que alimenta a maioria, essas fontes que nós utilizamos, alimenta a maioria dos circuitos. Então, no transformador rebaixador, o que vai acontecer? O número de espiras do secundário vai ser menor que o número de espiras do primário. Então, vamos ver aqui num transformador, né, que vai transformar o 127, como nós citamos já no exemplo aí, para 12,7 volts. Isso quer dizer que no primário, vamos supor que a gente tem um número de 1000 espiras. No secundário, nós vamos ter um número de 100 espiras, né? Então, sempre menor que o número de espiras, sempre menor no secundário do que do primário. Aí, com aquela relação que nós vimos aí anteriormente, nós calculamos aí qualquer um desses valores. Yeah.